Então, estamos no nosso quinto dia do nosso desafio paternidade. Estamos trabalhando acerca de alguns pontos, né? E falamos sobre algumas dinâmicas, né? De como funcionam essas atmosferas, de como nós somos pegos por ela. E nós estamos saindo. Aos poucos, estamos saindo da atmosfera e vamos botar para fora tudo aquilo que nós bebemos dentro dessas atmosferas. Porque está nos fazendo mal. Precisamos sair desses lugares, precisamos tirar toda a contaminação daquilo que foi colocado dentro de nós. E uma das coisas que eu quero falar hoje, que eu quero entrar muito rapidamente, é uma atmosfera chamada atmosfera do medo. E tem tudo a ver com essa dinâmica da orfandade, essa dinâmica maligna, né, da orfandade, que paralisa tantas pessoas, não é? A gente dá pouca atenção para o medo, queridos, mas o medo, ele não é um sentimento. Tira isso da sua cabeça, queridos. O medo é um espírito. E todas as vezes que eu me deixo ser tomado pelo espírito do medo, eu sou paralisado. Para mim, uma das expressões de medo que existe medo é a fé no diabo. Mas eu não estou falando do medo de atravessar a rua, de olhar para um lado, olhar para o outro, de ser cauteloso nas suas decisões, nos seus relacionamentos. Cautela é uma coisa, irmãos. Agora, existem pessoas que estão debaixo de uma prisão de fobia mesmo. Você já viu? O que é fobia? Claustrofobia, medo de lugar fechado. Existem pessoas que têm medo d'água. Existem pessoas que têm medo. Tem medo para tudo, né? São atmosferas que não nos deixam ser completos, não nos deixam caminhar. Existe medo do abandono, existe medo da crítica, existe medo do homem. Mateus capítulo 7, versículo 20, vai falar sobre pelo fruto conhecereis. Como é que eu sei que eu estou debaixo de uma atmosfera de medo? A palavra fala, pelo fruto conhece. Quais são as evidências? Vou ver se eu consigo abrir aqui. Imagina, irmãos, a gente tem muito esse desenho de como uma árvore, né? Vou mostrar aqui como que é. Aqui, ó. Não sei se está dando para você ver, ó. Como uma árvore. E aí dentro, na copa da árvore, você vai ver os frutos dele, né? Espírito do medo. Aonde que ele está na Bíblia? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. E aqui, quais são as raízes? Obras da carne. Qual é o fruto que ele manifesta? O espírito de medo. Mateus capítulo 7, versículo 20. Então, quais são os meus? Aqui, ó. Medos, fobias, Isaías 37, 7. 2 Timóteo 1, 7. Nós temos aqui tormento, horror. A pessoa literalmente é atormentada pelo medo. Isso é um tormento que tira energia. A pessoa é vampirizada, a pessoa ela é completamente presa. Imagina, irmãos, uma pessoa na sala de tortura. Essa é a função do medo. Salmos capítulo 91, versículo 5 e versículo 6, Isaías 54, 14, fala sobre isso.
problemas relacionados ao coração, aqui já vai para a parte física. Salmo 55, 4, Lucas 21, 26 e João 14, versículo 1 e versículo 27. Fala um pouco sobre isso. Medo do homem, medo daquilo que o homem pode fazer, medo daquilo que o homem pode pensar, medo daquilo que o homem pode deixar de fazer para mim caso eu não faça determinada coisa. Provérbios 29, 25, Jeremias 1, 8. Vocês estão aí, gente? Ninguém vai falar nada? O microfone tá mutado, né? Como é que fala? Cadeira, gente. Mas olha que coisa, né? Medo da morte. Salmo 55, 4. Irmãos, tem gente que tem medo da vida também, viu? Meu Deus, se eu viver, como é que vai ser? E começa a flertar com a morte também. É dois paralelos, né? Meu Deus. Medo da morte. Salmo 55, 4. Hebreus 2, 14 a 15. Ansiedade. Aqui, ó, estresse. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ansiedade e estresse pode estar ligado, nem todo, tá? Mas pode estar ligado com o espírito de medo. Baixa autoconfiança e uma pessoa que está sempre em dúvida. Dúvida é uma manifestação do espírito de medo. Mateus 8, 26. Irmãos, existe uma questão que é a falta de sabedoria. De fato, eu não tenho habilidade para desenvolver tal coisa, eu vou precisar de ajuda e eu vou pedir ajuda, certo? Agora, irmãos, quando eu sou paralisado pelo medo, quando eu tenho todos os recursos necessários, Deus me deu pastor, Deus me deu igreja, Deus me deu a Bíblia, Deus me deu tudo, mesmo assim, eu não consigo acreditar naquilo que Deus diz. Tá errado, irmãos, eu estou sendo dominado pelo espírito do medo. E o espírito do medo, ele me paralisa, porque a fé, irmãos, é essa a expressão. Medo é a fé naquilo que o diabo diz. Presta atenção. Ah, eu tenho medo de não dar conta, irmãos. Com o Espírito Santo você vai dar conta. Você vai dar conta. Está entendendo? Você não está sozinho. O Senhor enviou o Consolador. O Senhor enviou o Consolador. Você não está sozinho. Irmãos, você está a uma oração de distância só do Senhor. É só abrir a sua boca. O negócio é que você está chorando para a pessoa errada. Irmãos, é nos apresentar, é nos rasgar diante do Senhor. Dá um alívio. Senhor, eu não estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo, não estou entendendo aquilo. O Senhor diz lá no livro de Tiago que se alguém está com falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça, porém, com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é agitada e impelida pelo vento. Homem inconstante, de ânimo dobre. Como é que você quer receber algo do Senhor? Não vai receber nada do Senhor. Quem tiver com ânimo dobre. O quê? Uma pessoa dominada pelo medo, irmãos, não tem certeza de nada. Nem que a sua oração vai ser ouvida. Ela acha que Deus está de marcação com ela. Ah, não. Quem sou eu para Jesus ouvir minha voz? Que isso, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus te deu posição de governo. Se você rejeitar o governo que Deus te deu, Satanás vai pegar. Você não quer, filho? Me dá aí que eu quero.
E ele vai governar com a sua autoridade. Entendeu? Você não pode falar que Deus não te deu nada. A questão é, cara, será que Deus não me deu? Ou será que eu não estou enxergando o que Deus me deu? Irmãos, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. A Bíblia nos diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Só um minutinho. Entendeu? Poder, amor e equilíbrio. Isso vem de Deus. Inclusive, que é um contraponto para vencer isso. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Eu me encho agora desse poder. Irmãos, a palavra poder, ela é uma palavra que, deixa eu abrir ela aqui para você ver. Que a gente precisa entender isso hoje. E sair dessas câmaras de tortura, irmãos. Você não foi feito para isso, não. Eu quero trazer esse entendimento, esse fundamento aqui, irmãos, para a gente trabalhar e romper algumas cadeias que tentam contra a nossa vida. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E o problema, irmãos, desse espírito de medo, eu vou falar conforme está na Bíblia aqui, o espírito de covardia. Irmãos, o que é uma pessoa covarde? Muitas vezes é uma pessoa que tem capacidade de ir para cima e não vai. Entendeu? Vamos lá, covardia. O que é covardia aqui? Deia, timidez, medo. Mas de poder. Qual é o poder, irmãos? Vamos lá. É dunamis. É poder, força, habilidade. Poder inerente. Poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza. Então há um potencial escondido de Deus dentro de você, colocado pelo Espírito Santo de Deus, que ou que uma pessoa mostra e desenvolve. Poder para realizar milagres. Poder moral e excelência de alma. Poder e influência própria dos ricos e afortunados. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Poder e riquezas que crescem pelos números. Poder que consiste ou baseia-se em exércitos, forças, multidões. O menor virá ser 1000. Ah, Jesus, acorda, meu povo, Jesus. Não tomamos café ainda, Jesus. Eu espero que seja falta de café, Senhor, porque medo não é. Nós estamos vencendo medo, Jesus.
Amém, gente? O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte, diz o Senhor. Você tem força para 1000, irmão? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Medo do quê, irmão? Ah, retaliação, Senhor. Primeiro que não tem retaliação, existe confronto. Retaliação era se o inimigo te batesse todo dia e você não tivesse condição de se defender. Agora, que eu acho que é covardia você com todo esse poder dado pelo Senhor não usar. Meu Deus, gente, nós temos que acordar. Isso é para nós, porque Satanás quer tirar o nosso poder de reinar. Não, irmão. Não, minha irmã. Vamos levantar. Poder e moderação, amor. Amor aqui, irmão, não é um amor comum. Aqui nós estamos falando de um amor chamado ágape. Quem está entendendo, irmão? Ágape. E moderação, aqui é equilíbrio mesmo. A demoestação, ou chamado a estabilidade de mente, moderação, autocontrole. Nem aquela pessoa esparolada demais, e nem aquela pessoa, né, parada demais. Equilíbrio. O Senhor nos chamou aqui, ó. Entendeu? Agora, o que é o contrário, irmãos? É uma pessoa movida pelo espírito de medo. E o Senhor nos chamou para vencer isso, irmão. Nós vamos trabalhar isso. Sempre quando você sentir medo, coloca diante do Senhor. Senhor, ó, a tua palavra diz que o Senhor não nos deu o espírito de medo. Então isso não vem do Senhor e eu não quero. O que não vem do Senhor não presta para mim. É igual um videozinho lá do Tiririca, né? Eu não quero! Eu não quero! Meu Deus, não quero. Entendeu? Então, Gênesis capítulo 3, versículo 10. Onde é que nasce o medo, irmãos? Vamos lá. E respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu e tive medo e me escondi. Então, isso aqui nasce a partir do pecado do homem e algo mostra para ele, revela sua nudez. Quão forte é o amor de um pai e quão poderoso é o amor. Não há nada mais forte que o amor e nem a morte pode com ele. Cantares de Salomão: Põe-me o selo com o teu coração e o teu selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Assim fomos criados dentro do amor e aceitação de Deus. Assim fomos gerados num ambiente de aceitação. Somos cheios da sua glória, somos feitura dele e imagem da sua glória. Não há acusação no amor e nem medo. Então, se o medo é uma atmosfera, o amor também é.
Agora, nós decidimos qual é a cobertura que nós queremos andar. Uma cobertura de amor ou uma cobertura de medo? Decidimos. Quando vemos o apóstolo Paulo orientando os cristãos a ser cheios da glória do eterno, ele estava falando de uma atmosfera de amor, de aceitação pela palavra. E ele estava falando de uma atmosfera de amor pela palavra glória usada, que aqui ela é doxa. Efésios capítulo 1, versículo 11 a 12, nele digo, qual somos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da tua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que Cristo de antemão esperamos em Cristo. Doxa aqui, queridos, é a palavra usada para glória. Aqui tem um sentido de opinião, de julgamento, de ponto de vista, estimativa, seja boa ou ruim, a respeito de alguém. Isso é, somos feitos para o louvor da sua glória e estamos debaixo da sua opinião e da estimativa. Fomos criados para estar debaixo da sua opinião e não há opinião que nos tire da opinião dele ao nosso respeito, pois somos aceitos na sua presença, somos incluídos no seu amor de Pai. Salmo 149. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Agora, quem quer reconhecer que precisa de Deus? Quem é humilde para ser vestido pelo Senhor com essa salvação que nos adorna? Aqui, salvação pode ser livramento, entendeu? Amém, queridos? Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então, sabe aquela pessoa que ela fica se punindo, fala, nossa, mas Deus não me ama. Meu Deus, eu pisei na bola com ele. Oh, Jesus, salva essa alma. Porque às vezes a gente tá assim, irmão. A gente precisa reconhecer. Senhor, nos ajuda. Deus nos aceitou através do sacrifício da cruz de Cristo, Jesus, e nele somos colocados pela adoção como filhos aceitos e benquistos. Mas o pecado trouxe a marca de medo sobre o homem. Depois da queda, o homem passou a ter medo de Deus e não mais prazer em Deus, pois a morte trouxe suas consequências, sendo a principal separação. Veja que até então o homem tinha prazer em Deus, mas depois da queda ele passa a ter medo de Deus. O que mais vemos Deus nos advertir é sobre o medo, pois nesse comando de medo nós somos tirados da presença de Deus e nos faz ser paralisado e aprisionado. Por isso, o amor quebra todo medo, pois quando eu mergulho em Deus, eu sou revestido novamente da sua glória ou da sua opinião. Eu lanço fora de mim todo medo. 1 João capítulo 4, versículo 18, diz, no amor não existe medo. Então, no amor não existe, ou você está numa atmosfera ou você está no outro, meu querido, minha querida. Ora, o medo produz tormento, e logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então tem pessoas que estão sendo atormentadas pelo medo, irmão. Você está sendo mutilado pelo medo. Sabe aquela pessoa que apanha porque quer? Porque tem toda a força para vencer e para romper? Mas aqui, ó, a mente de governo não foi estabelecida. Ou pelo menos não foi percebida, né? Porque tá aí. Próximo.
Uma das marcas que temos quando entramos no seu perfeito amor é a ausência de medo, pois o amor não há tormentas, e esse é um dos principais frutos do medo. Tormenta? Existem 366 vezes a palavra não tenhas medo na escritura, ou não temas, né? Uma para cada dia do ano. E se o medo entrar dentro de mim, eu serei paralisado, e toda obra que o Pai tem para mim não se cumpre. Vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 10, que Adão, ao ouvir a voz de Deus, ele esconde por causa do medo. E ele se oculta de Deus. Então, o medo faz o quê? Com que eu me oculte de Deus. Ele se oculta de Deus. E quando deixamos que essa atmosfera nos domine, somos totalmente paralisados por esse sentimento de reprovação do Pai a nosso respeito. Gênesis 3:10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Esconder aqui tem um sentido de ser forçado a se esconder. Isso aponta não somente a estar em oculto, mas também na desobediência. Então, o medo nos faz desobedientes. Quem está fora do amor do Pai, ele é forçado pelo medo a se esconder. Isso é, ele é forçado a desobedecer. E aí é onde que nós falamos sobre Efésios capítulo 2, versículo 1, que existe uma potestade do ar, existe uma potestade, uma força maligna, uma regência do inferno, que tenta fazer com que as pessoas elas virem filhos da desobediência, né? E a palavra também nos fala que filhos da ira, né? Ou seja, são destinados à ira, à aplicação de justiça. Adão não atentou para o chamamento de Deus, mas assim desobedeceu a sua voz e ordem. Uma das coisas mais importantes que Deus nos pede é atentamente ouvir a sua voz. Mas se estamos na atmosfera do medo, seremos forçados a não ouvir, pois o medo nos fará desobedecer suas ordens. Deuteronômio capítulo 15, versos 5 a 6. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos esses mandamentos que hoje eu te ordeno, pois o Senhor teu Deus abençoará, como tem dito, assim emprestarás a muitas nações e não tomarás empréstimos. Dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Amém? Então, restaure essa mente de governo. Saia das atmosferas do medo e domine. Creia na palavra que Deus já liberou. Parábola dos talentos. O Senhor deu um Senhor deu dois, um Senhor deu 5, outro Senhor deu 10. Um só não multiplicou, aquele que teve medo e escondeu. Ele desobedeceu a ordem do Senhor. E aí, o que veio, irmãos? Se falou, servo mau e negligente. Irmãos, trevas exteriores foi o destino dele. Um lugar de ranger de dentes. Porque foi infiel. Nós entendemos, irmãos, que a vida ela é um espaço para nós manifestarmos colheitas, para manifestarmos a glória de Deus. Você não é um acidente, você não nasceu por acaso, há um propósito de Deus para a sua vida. Não fuja da vida, irmãos. Isso é tormento do inimigo na sua mente, no seu coração. Nós precisamos nos atentar e subir para esse lugar, para essa atmosfera, aonde o amor, o poder e o equilíbrio operam. Amém? Vamos orar? Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus, eu me coloco agora diante da tua presença, junto com os meus irmãos, e nós oramos juntos. Nós passamos a renunciar agora, Senhor, o espírito de medo. Nós sabemos, Senhor, que o espírito de medo não vem do Senhor, Pai. E não é normal.
Nós precisamos, Senhor, da manifestação da sua glória. Precisamos, Senhor, da manifestação do seu poder. Precisamos, Senhor, em nome de Jesus, combater por fé, Deus, essa estrutura que tenta nos paralisar, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu vejo que o medo não vem do Senhor. E eu entendo que o medo, a preocupação, a dúvida, a fé negativa que é instaurada não vem do Senhor, mas vem do inimigo. Senhor, me perdoa por toda situação que me fez conectar essas estruturas, essas atmosferas. Eu vou confiar no Senhor, Pai. O Senhor é a minha fonte de segurança. O Senhor é a minha fonte de poder. O Senhor é a minha fonte de amor. Me perdoa, Senhor, por esperar mais nas pessoas do que esperar no Senhor, Pai. Por confiar mais na opinião dos outros do que na opinião do Senhor a meu respeito. Em nome de Jesus eu saio desse lugar. Declare agora, Satanás, em nome de Jesus, eu te amarro. Todo espírito de medo, de acordo com Mateus 18:18, que diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Em nome de Jesus, todo ataque de medo começa a ser paralisado agora, pelo dedo de Deus, Lucas 11:20, Mateus 12:28, pelo Espírito de Deus, começa agora a ser combatido no nome poderoso de Jesus Cristo. Saia da vida desse meu irmão, saia da minha vida, e não volte nunca mais. Em nome de Jesus. Se você tentar operar novamente na vida do meu irmão, da minha irmã e na minha vida, nós vamos usar a espada do Espírito e vocês serão cortados no nome de Jesus. Espírito de medo, sai agora no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua paz, pelo teu amor, pelo teu poder, Deus, e pelo equilíbrio. Que o teu Espírito Santo, Senhor, preencha todas as áreas que estavam sendo assoladas